Meu nome é Tula Meadows. Tenho 28 anos. Eu queria que você nunca tivesse nascido. Foi isso que meu pai disse no meu próprio jantar de aniversário, na frente de 43 pessoas. As velas do bolo ainda estavam acesas. Ninguém se mexeu. Ninguém disse uma palavra. Minha madrasta apenas concordou com a cabeça, como se ele tivesse acabado de confirmar a previsão do tempo. Minha meia-irmã apontou o celular para o meu rosto e continuou gravando. Isso foi há 4 meses. Desde então, eu não levantei a voz. Não chorei na frente de ninguém. Mas fiz algo que fez meu pai me ligar 17 vezes em uma única noite. E na 18ª ligação, a voz dele já não estava mais com raiva. Estava implorando. Antes de continuar, deixe-me voltar 3 dias antes do meu aniversário, a noite em que descobri para que a festa realmente estava sendo organizada. Você precisa entender uma coisa sobre a família Meadows para que tudo isso faça sentido. Meu pai, Gerald Meadows, tem 58 anos. Ombros largos, voz grave, o tipo de homem que entra em um ambiente esperando que todos se reorganizem ao redor dele. Desde que me lembro, ele era o centro de toda a mesa de Natal, de toda a reunião de família, de toda a decisão. Ninguém questionava Gerald. Nunca. Minha mãe, Emily, morreu quando eu tinha 8 anos, por complicações após uma cirurgia. Algo deu errado meses depois de ela ter me tido. Eu não entendia naquela época. Mal entendo agora. Mas o que eu entendi cedo, o que eu senti em cada silêncio, em cada história antes de dormir que não foi contada, em cada olhar que meu pai me lançava quando achava que eu não estava vendo, era isto: ele me culpava. Ele nunca disse isso em voz alta. Não naquela época. Não precisava. Isso estava nas coisas que ele deixava de fazer. Ele não ia às minhas apresentações na escola. Não colocava meus desenhos na geladeira. Quando peguei gripe no 4º ano, foi minha avó Eleanor quem dirigiu 40 minutos para me buscar. Não ele. Eleanor era a mãe do meu pai. Ela foi a única pessoa naquela casa que me fez sentir que eu tinha o direito de existir. Ela me chamava de minha menina. Ia a cada recital, sem faltar um. Ela morreu há 2 anos, e tem dias em que ainda pego o celular para ligar para ela. Depois que minha mãe se foi, meu pai se casou novamente. Linda Holt se tornou Linda Holt Meadows. Ela trouxe Belle, sua filha de um casamento anterior. Belle era 4 anos mais nova que eu, loira, barulhenta e, instantaneamente, permanentemente, a favorita. Eu fui colocada no menor quarto do andar de cima. As fotos da minha mãe foram retiradas das paredes, as de Linda ocuparam um lugar, e aquilo foi só o começo. 4 anos atrás, meu pai perdeu o emprego em uma empresa de logística. Corte de pessoal, disseram. Ele nunca procurou outro. Eu já trabalhava como enfermeira registrada no hospital comunitário. Plantões de 12 horas, turnos da noite, um cansaço que se instala atrás dos olhos e nunca vai embora. Quando chegou o primeiro aviso da hipoteca, Gerald o deixou sobre o balcão da cozinha sem dizer uma palavra. Linda mencionou o assunto no jantar como se estivesse comentando sobre o tempo. Alguém deveria resolver isso, disse ela, olhando diretamente para mim. Então eu resolvi. A hipoteca, a conta de luz, a água, o imposto da propriedade, o seguro residencial. $2.800 por mês saindo direto do meu salário. Configurei o débito automático para não precisar pensar nisso. Convenci a mim mesma de que era temporário, que Gerald encontraria trabalho e que as coisas se equilibrariam. Não se equilibraram. Em vez disso, Linda ficou confortável. Descobriu que meu cartão de crédito tinha um cartão adicional, que de alguma forma ela convenceu Gerald a autorizar. Comecei a ver cobranças que não eram minhas: um casaco de $300 para Belle, sapatos, uma bolsa, depois uma bolsa de grife de $1.200 comprada 3 semanas antes do meu aniversário. Quando mencionei isso, Gerald me silenciou com 4 palavras: ela é sua irmã, Tula. Ela não era, mas eu tinha parado de corrigir isso anos atrás. O que me mantinha em silêncio era uma promessa. Nas últimas semanas de vida, Eleanor segurou minha mão e disse: mantenha esta família unida, minha menina. Eles vão desmoronar sem você. Eu acreditei. Achei que se eu continuasse pagando, continuasse presente, continuasse sendo a responsável, um dia eles me veriam.
Um dia meu pai olharia para mim e enxergaria algo além da filha que lhe custou a esposa. Eu estava errada. Mas aquela bolsa de $1.200 foi a primeira rachadura. 3 noites antes do meu aniversário, voltei para casa depois de um plantão duplo à 1 da manhã. A casa deveria estar escura. Não estava. Uma luz escapava por baixo da porta da cozinha, e eu ouvia vozes baixas, calculadas, daquele tipo que se usa quando não se quer ser ouvido. Parei na escada e prendi a respiração. A voz de Linda veio primeiro, clara como vidro. A gente anuncia no aniversário dela. 40 pessoas. Se ela disser não na frente de todo mundo, vai parecer egoísta. Se disser sim, problema resolvido. A voz do meu pai veio depois, mais lenta. E se ela fizer uma cena, você faz o que deveria ter feito anos atrás. Houve uma pausa. Corta ela. Encostei as costas na parede. Meu uniforme ainda estava úmido do trabalho. Minhas mãos tremiam, não de frio. Eles estavam falando das minhas economias $52.000. 6 anos de horas extras, plantões em feriados, férias canceladas. Cada centavo que eu tinha e que ainda não estava sendo drenado para a hipoteca deles, a conta de luz deles e as compras no cartão de Linda. Belle estava noiva. Eu nem sabia até aquele momento. E eles queriam meu dinheiro para pagar o casamento dela. Não pediram. Queriam. Planejaram. Coreografaram. Até a plateia estava calculada. Ela deve isso a esta família, disse Linda, sem hesitar. Está na hora de cobrar. Subi as escadas de costas, um degrau de cada vez. Meu coração batia tão forte que eu tinha certeza de que eles podiam ouvir. Não ouviram. Sentei na minha cama naquele quarto minúsculo por 2 horas. Eu não chorei. Fiquei olhando para o teto e pensando em cada pagamento, cada jantar em silêncio, cada vez que engoli a palavra não por medo do que aconteceria se eu a dissesse. Algo mudou naquela noite. Eu ainda não sabia exatamente o que, mas já estava em movimento. Na manhã seguinte, sentei no meu carro no estacionamento do hospital e fiz uma ligação que vinha adiando há 2 anos. Margarete Calavai, 64 anos, advogada especializada em heranças, melhor amiga da minha avó por mais de 3 décadas. Eleanor mencionou o nome dela apenas uma vez, nos últimos dias de vida, com uma voz tão fraca que quase não ouvi. Se algum dia você precisar entender o que eu deixei para trás, ela sussurrou, ligue para Margarete. Eu anotei o número no verso de um recibo de supermercado e guardei na carteira. Ele ficou lá, intocado, durante o funeral da Eleanor, durante 2 anos de contas, silêncio e uma casa que nunca pareceu ser minha. Margarete atendeu no segundo toque. Tula Meadows, disse ela, como se estivesse me esperando. Sua avó me disse que você ligaria um dia. Engoli em seco. Eu preciso saber o que ela deixou. Acho que preciso saber agora. Ela respondeu com calma: venha ao meu escritório. Há coisas que sua avó queria que você soubesse quando estivesse pronta. Fez uma pausa. Você está pronta? Respirei fundo. Acho que sim. Então deixarei tudo preparado. Marquei a consulta para a semana seguinte, depois do jantar de aniversário. O que quer que estivesse por vir, eu precisava passar pelo sábado primeiro. Naquela tarde, Belle me encontrou na cozinha. Levantou a mão esquerda, exibindo um anel de diamante que eu nunca tinha visto antes. Você vai ajudar com o meu casamento, né? Ela sorriu. O papai disse que você tem umas economias. Olhei para o anel. Depois para o rosto dela. Ela não estava sendo cruel. Ela realmente acreditava que eu existia para financiar a vida dela. Aquilo doeu mais. A gente conversa depois, respondi. Eu não sabia o que Margarete tinha para mim. Mas sabia de uma coisa: o que quer que Eleanor tivesse deixado, deixou por um motivo. Minha avó era uma mulher cuidadosa. Muito cuidadosa. Deixe-me explicar o que $52.000 significam quando você é enfermeira. Significa 6 anos pegando todos os plantões de feriado que ninguém queria: Natal, Ação de Graças, Ano Novo. Significa comer as sobras da sala de descanso em vez de sair para jantar. Significa dirigir um carro com 200.000 quilômetros rodados porque a prestação de um novo atrasaria suas economias.
Aquele dinheiro era a minha saída. A entrada para um apartamento pequeno só meu. Uma vida que não girasse em torno de transferências automáticas para uma casa onde ninguém me agradecia. Se eu desse esse dinheiro para o casamento da Belle, estaria começando do zero aos 28 anos, sem nada para mostrar por uma década de trabalho. Sem reserva, sem futuro, apenas uma recepção bonita que eu ajudei a pagar e um assento no fundo da igreja. Mas o que mais queimava não era o dinheiro. Era o padrão. Quando eu tinha 18 anos, me inscrevi para uma bolsa de enfermagem com cobertura total da mensalidade. Eu fui aceita. A carta chegou em um envelope branco endereçado a mim e eu nunca a vi. Só descobri 2 anos depois, por acaso, quando uma ex-professora comentou comigo no supermercado. Você não aceitou aquela bolsa, tula? Você era a principal candidata. Voltei para casa e comecei a procurar. Encontrei o envelope já aberto na gaveta da escrivaninha do meu pai, enfiado atrás de formulários antigos de imposto de renda. Ele tinha lido. E nunca me contou. Quando o confrontei, ele nem piscou. Você não estava pronta, disse. Ia fracassar. Eu paguei minha própria faculdade de enfermagem em empréstimos estudantis, turnos noturnos em um restaurante, 3 anos dormindo 4 horas por noite. Toda vez que eu construía alguma coisa, ele dava um jeito de tirar de mim. Desta vez, eu decidi parar de entregar o martelo para ele. Na família Meadows, Gerald era o irmão mais velho. Isso significava algo. Na nossa família, o mais velho não apenas liderava, ele narrava. Ele decidia quem era generoso e quem era egoísta, quem era leal e quem era problemático. Os outros seguiam, porque era mais fácil do que enfrentar. Meu tio Roy foi o único que já se opôs. Ele é o irmão mais novo de Gerald, carpinteiro. Um homem quieto, mãos ásperas como lixa, do tipo que diz 10 palavras quando os outros diriam 100. 5 anos atrás, no dia de ação de graças, Roy olhou por cima da mesa e disse: Gerald, você pega pesado demais com essa garota. Foi só isso. Uma frase. Gerald não gritou. Simplesmente parou de convidar Roy para qualquer coisa. Parou de atender suas ligações. Em 6 meses, Roy foi apagado de todas as reuniões de família, como se nunca tivesse existido. Era isso que eu enfrentava. Não apenas meu pai, mas toda a estrutura de uma família construída em torno da versão dele dos fatos. 2 dias antes da festa, Linda começou a fazer ligações. Eu sei porque a ouvi no corredor, no viva voz, repetindo o mesmo roteiro ensaiado para tias e primas. A Tula anda tão difícil ultimamente. Não quer ajudar em nada. Gerald dá, e ela só tira. Ela ligou para a tia Patrícia, para a prima Hannah, até para um velho amigo de faculdade do meu pai. Plantando sementes. Moldando a história antes que eu tivesse a chance de contar a minha. Então meu telefone tocou. Era a tia Patrícia. Querida, o que está acontecendo? Seu pai disse que você anda dando trabalho. Fiquei parada no meu quarto, com o celular pressionado contra o ouvido, e percebi que o julgamento já tinha acontecido. O veredito já tinha sido dado, e eu nem sequer tive permissão para depor. Eu estava entrando naquele jantar de aniversário já condenada. A única pergunta era se eu aceitaria a sentença. Na noite anterior ao meu aniversário, fiquei muito tempo no banheiro olhando meu reflexo no espelho. Olheiras profundas depois de uma semana de 56 horas de trabalho. Cabelo preso num coque que eu nem me preocupei em arrumar. Meu uniforme ainda cheirava a antisséptico. É assim que alguém fica quando é esvaziado aos poucos, pensei. Não por um único acontecimento, mas por 1000 pequenos. 1000 momentos em que alguém dizia você não é suficiente sem nunca usar exatamente essas palavras. A voz de Linda atravessava a parede. Ela estava ao telefone de novo. Eu conseguia ouvir o leve eco do viva voz vindo do quarto principal. Ela sempre teve inveja da Belle. Você sabe como é. Tem filho que simplesmente não sabe ser grato. Encostei o ouvido na parede. Não consegui evitar. Gerald deu tudo a ela, Linda continuou. Teto, comida, estabilidade, e ela não consegue fazer essa única coisa pela irmã. Sinceramente, não sei o que a Emily pensaria. Emily. O nome da minha mãe na boca de Linda, usado como arma.
Minhas mãos se espalmavam contra a parede. Fechei os olhos por um segundo, só um segundo. Eu queria abrir aquela porta e gritar. Gritar até os vizinhos ouvirem. Gritar até que alguém naquela casa finalmente entendesse como era ser eu. Mas não fiz isso. Porque gritar era o que eles esperavam. Gritar era o que Linda tinha preparado para 43 pessoas testemunharem. A enteada dramática e ingrata fazendo cena. Afastei-me da parede, sentei na beira da cama e pensei em algo que Leonor costumava dizer: força silenciosa, minha menina. Deixe que gritem. Você apenas continue de pé. Então foi isso que fiz. Escolhi um vestido para o meu aniversário e permaneci de pé. Sábado à noite. Rossinis, um restaurante italiano de nível médio no lado leste da cidade, com paredes de tijolo aparente e luminárias pendentes de luz quente. Geraldi havia reservado a sala privada. 43 pessoas. Entrei usando o único vestido elegante que eu tinha, azul marinho, discreto. Fiz cachos no cabelo, passei batom. Pela primeira vez em meses, quis me sentir alguém que merecia ser celebrada. A sala estava cheia de conversas animadas. Toalhas de mesa brancas, velas, taças brilhando à luz suave. Uma faixa estendida na parede do fundo dizia: Feliz aniversário, Tula. Alguém tinha encomendado um bolo de chocolate, meu favorito. Por um momento, deixei-me acreditar que era real. Então reparei na disposição das mesas. A mesa principal, bem debaixo da faixa, tinha 5 cadeiras. Geraldi na cabeceira, Linda à direita dele, Belly ao lado de Linda, Derek Collins, o noivo de Belly, ao lado dela, e uma cadeira vazia para um amigo de faculdade de Geraldi. Meu nome estava em um cartão sobre uma mesa menor, perto da porta da cozinha. No meu próprio jantar de aniversário. Peguei o cartão e me sentei sem dizer nada. As pessoas me cumprimentavam ao passar. Abraços rápidos. Feliz aniversário, querida. Mas as conversas sempre voltavam para o mesmo ponto. Belly, deixa eu ver esse anel. Quando é o casamento? Linda, você deve estar radiante. Eu observava da minha mesa, bebendo água, sorrindo sempre que alguém olhava na minha direção. Então Geraldi se levantou. Ele bateu na taça com uma faca de manteiga. A sala silenciou. Pegou o pequeno microfone sem fio que o restaurante havia disponibilizado. Olhou para os 43 rostos diante dele. Sorriu. Esta noite é especial, começou. Não apenas por causa do aniversário da Tula. Meu peito apertou, mas ele continuou porque temos um anúncio muito emocionante. Ele se virou para Belly, o rosto inteiro iluminado, e naquele instante eu entendi que aquela festa nunca tinha sido para mim. Nossa linda Belly, disse Geraldi ao microfone, está noiva. A sala explodiu em aplausos, gritinhos animados, cadeiras arrastando enquanto as pessoas se levantavam para abraçar Belly. Ela se levantou da mesa principal, a mão estendida, o diamante captando a luz das luminárias como se fosse um pequeno holofote feito só para ela. Nos 10 minutos seguintes, meu aniversário simplesmente evaporou. A tia Patrícia segurava a mão de Belly examinando o anel. A prima Hannah tirava fotos para postar no Instagram. O amigo de faculdade de Geraldi dava tapinhas nas costas de Derek. Linda ficou atrás de Belly, uma mão no ombro da filha, sorrindo como se tivesse acabado de ganhar um prêmio. Ninguém olhou para mim. Eu permaneci sentada na minha mesa perto da porta da cozinha. O bolo com meu nome continuava intacto na ponta do buffet. As velas nem tinham sido acesas. Derek cruzou meu olhar uma única vez. Ele estava um pouco afastado do círculo em volta de Belly, o maxilar tenso. Me lançou um olhar que eu não soube decifrar completamente. Não era exatamente pena. Era algo mais próximo de reconhecimento. Como se ele estivesse vendo o que estava acontecendo, mas não soubesse o que fazer com isso. Então a sala foi se acalmando. As pessoas voltaram aos seus lugares. Geraldi continuou de pé, o microfone ainda na mão. Agora, disse ele, e sua voz mudou mais quente, ensaiada. Ele se virou para mim. Tula, querida, vem aqui um instante. 43 pessoas olharam para mim. Eu me levantei e caminhei até a mesa principal. O salto dos meus sapatos ecoava no piso de cerâmica.
Geraldi colocou a mão no meu ombro. Firme. Performático. Família cuida de família, declarou para o salão. E agora que o grande dia da Belle está chegando, precisamos nos unir. Ele olhou diretamente para mim. Tula, precisamos conversar sobre o orçamento do casamento. Não em particular. Não depois. Ali. Naquele momento. Na frente de todos. Exatamente como Linda havia planejado. A Tula sempre foi muito responsável com as finanças, Geraldi continuou, falando para a sala como se estivesse dando uma palestra. Ela vem economizando há anos, e eu sei que vai querer ajudar a irmã a ter o casamento que merece. Ele apertou meu ombro. A pressão dizia concorde. Eu permaneci imóvel. Linda se inclinou na cadeira. Levou um guardanapo aos olhos num gesto tão ensaiado que parecia coreografado. É o que sua mãe teria querido, Tula. A sala ficou em silêncio suave. Algumas pessoas murmuraram. Alguém sussurrou a Emily. Minha mãe. Minha mãe morta. Usada para me fazer assinar um cheque na frente de 43 testemunhas. Senti o sangue subir ao rosto. Meu pulso batia tão forte que eu tinha certeza de que a mesa mais próxima podia ouvir. Este é o meu jantar de aniversário, eu disse. Minha voz saiu firme, baixa. Podemos não fazer isso aqui? O sorriso de Geraldi afinou. A mão dele caiu do meu ombro. Outra hora? Ele balançou a cabeça lentamente. Você sempre diz outra hora, Tula. Nunca agora. Nunca quando realmente importa. O tom dele subiu. Não era grito. Geraldi nunca gritava. Ele comandava. Eu te dei uma casa, uma família. 20 anos de paciência, e você não consegue fazer essa única coisa. A sala ficou suspensa, como se prendesse a respiração. Garfos abaixados, guardanapos imóveis. A tia Patrícia encarava o prato. A prima Hannah apertava o copo d'água com força. Belle puxou o celular e inclinou a tela na minha direção. Um pequeno ponto vermelho piscava no canto. Gravando. Olhei para o ponto. Olhei para Belle. O polegar dela pairava sobre a tela. Por um segundo, a mão tremeu, como se ela fosse abaixar o telefone. Não abaixou. Geraldi deu um passo à frente. O rosto estava vermelho. Agora, se você não consegue fazer essa única coisa pela sua família. Ele não terminou. Ainda não. Eu falei antes que ele pudesse concluir. Eu não vou entregar minhas economias, pai. Minha voz não vacilou. Aquele dinheiro é para o meu futuro. A sala mudou. Alguém puxou o ar bruscamente lá no fundo. Eu sentia 43 olhares sobre a minha pele, como lâmpadas quentes. Geraldi parou de se mover. O maxilar travou. Algo atrás dos olhos dele ficou vazio, como um interruptor sendo desligado. Ele me encarou pelo que pareceu um minuto inteiro. Devem ter sido 5 segundos. Então ele disse. Eu queria que você nunca tivesse nascido. Não gritou. Não sussurrou. Apenas afirmou, como quem lê uma linha de um recibo. Factual. Final. A sala não suspirou, congelou. O som saiu completamente do espaço. Eu conseguia ouvir o tilintar abafado de pratos vindo da cozinha atrás da parede. A música instrumental no alto-falante de repente pareceu obscena, como alguém tocando flauta em um acidente de carro. A tia Patrícia pousou o garfo muito devagar. Linda não disse nada. Apenas olhou para Geraldi, depois para mim, e assentiu. Um único aceno pequeno e seguro, como se estivesse esperando por aquela frase há anos. O celular de Belle ainda estava apontado para o meu rosto. Agora a mão dela tremia de verdade, mas ela não abaixou. Derek, atrás dela, empurrou a cadeira para trás, não para se levantar, apenas para criar distância. A expressão dele ficou rígida, fechada, como a de alguém recalculando algo que já tinha decidido. Senti algo rachar dentro do meu peito. Não quebrar, rachar, como o gelo num lago no começo da primavera. Silencioso. Profundo. Um tipo de fratura que não se vê na superfície.
Olhei para o meu pai. Olhei para a sala cheia de pessoas que ouviram aquelas palavras e escolheram o silêncio. E tomei uma decisão. Eu não chorei. Peguei meu guardanapo da mesa, dobrei uma vez, duas, e o coloquei com cuidado ao lado do meu copo d'água intocado. Olhei ao redor mais uma vez. 43 pessoas. Algumas encarando o prato. Algumas olhando para Geraldi. Algumas para mim. Com o quê? Pena? Choque? Eu já não sabia. Não importava. Ninguém falou. Virei-me para a sala e disse a única coisa que me restava: obrigada a todos por virem ao meu aniversário. Então peguei minha bolsa atrás da cadeira, atravessei o salão e empurrei a porta. O ar da noite me atingiu como água gelada. Consegui chegar ao carro no estacionamento antes que minhas mãos começassem a tremer. Sentei atrás do volante por 3 minutos, segurando com força, respirando pelo nariz como se estivesse orientando um paciente durante uma crise de pânico. Então peguei o celular. Um contato. Uma ligação. Margarete Calavai atendeu no primeiro toque, às 22h15 de um sábado à noite. Margarete, eu disse, quero ir amanhã. Estou pronta. Houve uma pausa, depois a voz dela, calma, nada surpresa, como se estivesse mantendo uma cadeira reservada para mim. Deixarei tudo preparado, Tula. Às 9h. Desliguei. Eu ainda não sabia o que tudo significava. Não sabia o que Leonor tinha deixado nem porque Margarete esperava minha ligação havia 2 anos. Só sabia que minha avó nunca fazia nada sem motivo. Ela era cuidadosa com suas receitas, com seu jardim, com suas ligações de domingo. Também teria sido cuidadosa com isso. Girei a chave na ignição e saí do estacionamento. Não olhei para o restaurante pelo retrovisor. Nenhuma vez. 6h30 da manhã. A casa estava em silêncio. Eu tinha arrumado tudo na noite anterior. Uma mala, uma bolsa grande, apenas o que era meu roupas, minha licença de enfermagem emoldurada, uma foto minha com Eleanor na feira do condado quando eu tinha 11 anos. Deixei todo o resto. Desci as escadas em 2 viagens, evitando automaticamente o terceiro degrau que sempre rangia. Ninguém se mexeu. O ronco de Geraldi ecoava atrás da porta do quarto principal. Linda provavelmente ainda usava sua máscara de dormir. Sentei à mesa da cozinha e abri o laptop. 15 minutos de trabalho preciso e silencioso. Primeiro, transferi minhas economias para uma nova conta em outro banco. Cada centavo foi movido. Segundo, liguei para a central automática da operadora do cartão de crédito e cancelei o cartão adicional, com efeito imediato. Terceiro, confirmei o contrato de aluguel de um estúdio a quase 10 quilômetros dali. Eu o havia visitado na semana anterior, no intervalo do almoço, sem contar a ninguém. 37 metros quadrados. Limpo. Meu. Antes de sair, deixei um único envelope sobre o balcão da cozinha. Dentro, 4 anos de extratos bancários, cada pagamento da hipoteca, cada prêmio de seguro, cada conta de luz, cada parcela de imposto, todos destacados, somados, datados. 134 mil dólares. Todos saídos da minha conta. Todos para aquela casa. Sem carta. Sem explicação. Sem eu avisei. Apenas números. Fechei o zíper do casaco, peguei as malas e caminhei até a porta da frente. O corredor ainda estava escuro. A casa cheirava ao difusor de lavanda de Linda e a carpete velho. Eu tinha morado ali por 20 anos. Tinha pago por ela por 4. Girei a maçaneta, saí e puxei a porta atrás de mim. Ela se fechou com um clique suave. Definitivo. Coloquei as malas no carro e dirigi para o leste, sob um céu que começava a ficar rosado. Eu não voltei. Eu li cada comentário. E se você acha que eu deveria perdoar meu pai ou estabelecer um limite permanente, me diga também. Porque a história está prestes a tomar um rumo que nem eu esperava. Foi isso que eu descobri depois, juntando as peças pelo que meu tio Roy e minha prima Hannah me contaram. Domingo de manhã. Linda entrou na cozinha por volta das 9. Viu o envelope no balcão, mas o empurrou para o lado para preparar o café.
Subiu as escadas para avisar que o café da manhã estava pronto. Não por gentileza, por hábito. Meu quarto estava vazio. Guarda-roupa esvaziado. Cama sem lençóis, apenas o colchão. Ela chamou Gerald. A voz dela estava neutra. Quase divertida. Ela realmente foi embora. Gerald subiu, olhou para o quarto vazio e deu de ombros. Ótimo. Deixa ela fazer drama. Até sexta-feira está de volta. Desceu e ligou a televisão. Belly acordou em seguida. Pegou o celular e abriu o aplicativo do banco. O cartão adicional havia sido recusado. Congelado. Cancelado. Ela me ligou. Caixa postal. Ligou de novo. Caixa postal. Entrou na sala com o telefone na mão. Meu cartão não está funcionando. A Tula fez alguma coisa? Gerald mal olhou para ela. Ela está fazendo birra. Vai passar. Linda voltou a anotar o envelope no balcão. Pegou-o, pesou-o na mão, depois o colocou de volta sem abrir. Deve ser alguma carta dramática de despedida, disse. Não vou dar a ela essa satisfação. Na segunda-feira à tarde, Gerald já tinha me ligado 4 vezes. Todas foram para a caixa postal. Ele deixou uma única mensagem. Tula, isso é infantil. Me liga. Na quarta-feira, silêncio absoluto da minha parte. Nenhuma mensagem, nenhum e-mail, nenhuma ligação retornada. Gerald disse à tia Patrícia que eu estava passando por uma fase. Disse ao amigo da faculdade que eu estava sendo emocional por causa daquela coisa do aniversário. Para Roy, ele não disse nada. Eles ainda não se falavam. E o envelope continuava no balcão da cozinha. Intocado. Uma bomba-relógio que ninguém se deu ao trabalho de abrir. No quinto dia, a companhia de energia enviou um aviso automático pagamento em atraso. Gerald ligou para o atendimento ao cliente, informou seu nome e pediu os detalhes da conta. Desculpe, senhor. A conta está registrada no nome de Tula Meadows. Ele piscou. Ela é minha filha. Eu moro neste endereço. Só podemos discutir detalhes da conta com o titular. Ele desligou e ficou olhando para o telefone. No 7º dia, chegou uma carta do banco. Não era uma conta comum. Era um aviso formal. Parcela da hipoteca em atraso. Gerald rasgou o envelope ainda na caixa de correio. O nome na hipoteca Tula e Meadows. Ele leu 2 vezes. Entrou em casa e largou o papel sobre a mesa da cozinha, diante de Linda. Que diabos é isso? Linda pegou a carta. Os olhos percorreram a página. A boca abriu. Fechou. Isso é impossível. Esta é a nossa casa. Foi o que eu disse. Gerald foi até o armário do corredor, onde ficava o arquivo que ele não abria havia anos. Puxou pastas, declarações de imposto, contra-cheques antigos, papéis de seguro. Procurou uma escritura, um título, qualquer documento que tivesse o nome dele. Eu não encontrei nada. Nenhum único documento ligava o nome dele à casa. Então Linda se lembrou do envelope. Voltou até o balcão da cozinha. O envelope branco ainda estava lá agora com uma marca de café em um dos cantos. Ela o rasgou. Papéis. Dezenas de páginas. Extratos bancários dos últimos 4 anos. Todos marcados com destaque. Todos mostrando débitos automáticos saindo da conta corrente de Tula. Hipoteca, luz, água, seguro, impostos. Total $134 mil. Linda se sentou. Ficou muito tempo sem dizer nada. Gerald permaneceu atrás dela, lendo por cima do ombro. O rosto dele tinha ficado pálido. Mas eles ainda não sabiam a pior parte. A casa não estava no meu nome só por causa dos pagamentos. Ela nunca esteve no nome de Gerald. Nunca. Gerald fez o que sempre fazia quando perdia o controle. Pegou o telefone e começou a narrar a própria versão da história. Em 24 horas, metade da família já tinha ouvido. Tula foi embora. Tula cancelou o cartão de crédito.
Tula parou de pagar as contas. Ela está nos punindo porque não recebeu atenção suficiente no aniversário. Alguns acreditaram nele. Sempre acreditaram. Mas, dessa vez, havia algo diferente. Alguns lembravam daquela noite no Rosinis. Lembravam da expressão de Geraldi quando ele disse aquelas palavras. Lembravam do silêncio que veio depois. E lembravam que ninguém naquela sala, inclusive eles mesmos, se levantou. Na quinta-feira à noite, a prima Hannah me ligou. Eu quase não atendi. Mas Hannah e eu já fomos próximas, antes da gravidade de Geraldi puxar todo mundo para a órbita dele. Tula, o que está acontecendo? Seu pai disse que você está tentando punir eles. Eu me apoiei no balcão da minha cozinha. Da minha cozinha. No meu estúdio, onde o único som era o meu. Hannah, eu disse, ele te contou o que falou para mim no meu aniversário? Silêncio. O que ele disse? Pergunta para ele. Pergunta na frente das pessoas. Ela demorou um instante para responder. Depois falou, baixinho. Eu estava lá, Tula. Eu ouvi. Eu não sabia o que fazer. Eu sei, eu disse. Ninguém sabia. Enquanto isso, Geraldi fez mais uma ligação. Ele dirigiu até a casa do tio Roy, o irmão com quem não falava havia 2 anos, e bateu na porta. Roy abriu. Ficou encarando Geraldi por um longo momento. Eu preciso da sua ajuda, disse Geraldi. Tula perdeu completamente a cabeça. Roy se apoiou no batente da porta. Geraldi, você realmente disse aquilo para ela no aniversário? O maxilar de Geraldi se contraiu. Ela me provocou. Roy balançou a cabeça lentamente. Um pai não diz uma coisa dessas. Não para a própria filha. Nunca. E fechou a porta. Ele me encontrou numa terça-feira. Não sei como. Suspeito que tenha ligado para o hospital e alguém comentou que me viu pela região leste. Ou talvez tenha ficado rodando até reconhecer meu carro. De qualquer forma, voltei de um plantão e encontrei Geraldi Meadows parado em frente à porta do meu apartamento. Braços cruzados. Maxilar travado. Com a postura de quem estava prestes a fazer uma encenação, não um pedido de desculpas. Eu destranquei a porta, fiquei no batente e não saí da frente. Você precisa voltar para casa, ele disse. Isso já foi longe demais. Eu olhei para ele. Meu pai. 58 anos. Grisalho nas têmporas. Os mesmos ombros largos. A mesma voz que costumava preencher qualquer ambiente. Mas agora parado no meu corredor, sob a luz fria fluorescente. Ele parecia menor do que eu lembrava. Você disse que gostaria que eu nunca tivesse nascido, eu falei. Na frente de 43 pessoas, no meu aniversário. Eu estava chateado. Você estava sendo difícil. Dizer não a entregar minhas economias não é ser difícil. É ser adulta. As narinas dele se dilataram. Eu sou seu pai. Então haja como um. Ficamos ali, a menos de 1 metro de distância. O corredor cheirava ao jantar de alguém. Alho, cebola, algo quente que não tinha nada a ver com nenhum de nós. Você não pode simplesmente ir embora, ele disse. A voz baixou. Não ficou mais suave. Ficou mais fina. As contas estão se acumulando. A hipoteca está atrasada. Linda está. Linda não é minha responsabilidade, eu interrompi. Nem Belle. Nem a casa. Fiz uma pausa. Você disse que gostaria que eu nunca tivesse nascido. Eu só estou realizando o seu desejo. Fechei a porta com cuidado. Sem bater. Sem saída dramática. Apenas um clique suave e o som da respiração dele do outro lado. Ele ficou ali por um tempo. Eu sei porque observei a sombra dos sapatos dele sob a porta. Depois ele foi embora. Mas ele não fazia ideia do que viria a seguir. 2 semanas depois de eu sair, Geraldi convocou uma reunião de família. Escolheu o salão comunitário anexo à nossa igreja. Uma sala bege, com cadeiras dobráveis, luzes zumbindo no teto e uma garrafa térmica de café que estava sempre vazia ou queimado.
Cerca de 30 pessoas apareceram. Tias, tios, primos. Alguns eu não via desde o funeral de Eleanor. Gerald ficou na frente como se estivesse conduzindo uma assembleia pública. Linda sentou na primeira fila, um lenço nas mãos. Belle ao lado dela, braços cruzados, o celular virado para baixo no colo pela primeira vez. Eu chamei todos aqui, começou Gerald, porque temos uma situação familiar que precisa ser resolvida. Ele mergulhou na própria versão da história. Tula abandonou a família. Tula cancelou o cartão de crédito. Tula parou de pagar as contas. Tula está punindo todos nós por causa de um mal-entendido naquele jantar. Linda enxugava os olhos no momento certo. Algumas pessoas assentiram. Outras se remexeram nas cadeiras. A tia Patrícia mantinha os olhos fixos no chão. Gerald construiu seu argumento final com cuidado. Tudo o que eu peço é que alguém converse com ela, que coloque juízo na cabeça dela. Ela está machucando esta família. Foi então que o tio Roy se levantou. Ele estava sentado na última fileira, quieto, braços apoiados nos joelhos. Ninguém esperava que ele viesse. Gerald certamente não o havia convidado. Mas Roy soube da reunião por meio da prima Hannah e dirigiu 40 minutos para estar ali. Gerald disse Roy. A voz era firme. Estável como a de um carpinteiro medindo madeira. Antes de você dizer qualquer outra coisa, você convidou Margaret Calavai? Gerald franziu a testa. Quem? Por que eu convidaria? A porta lateral se abriu. Margaret Calavai entrou. 64 anos. Blazer cinza. Óculos de leitura presos por uma corrente no pescoço. Uma pasta de couro sob o braço. Ela assentiu uma vez para Gerald. Sr. Meadows, estou aqui em nome da sua filha. Fez uma breve pausa. E da sua mãe? A sala ficou completamente em silêncio. Margaret não se apressou. Colocou a pasta sobre a mesa dobrável na frente da sala, abriu e retirou um único documento dentro de um envelope plástico transparente. Meu nome é Margaret Calavai. Sou advogada especializada em direito sucessório e imobiliário. Fui consultora jurídica de Eleanor Meadows por 23 anos, e amiga dela por ainda mais tempo. Ela colocou o documento aberto sobre a mesa. 2 anos antes de falecer, Eleanor Meadows realizou a transferência legal do imóvel localizado na 412 Birwood Lane para sua neta, Tula Eleanor Meadows. A transferência foi reconhecida em cartório, registrada no condado e é plenamente válida. Ela deslizou o documento para frente. A escritura. Clara como a luz do dia. Gerald encarava o papel. O rosto não se movia. Isso é impossível, ele disse. Aquela é a minha casa. Margaret ergueu os olhos por cima dos óculos. Seu nome nunca constou na escritura, Sr. Meadows. Sua mãe comprou a casa em 1987. Ela decidiu quem a herdaria. A sala explodiu em murmúrios. Cadeiras rangeram. Alguém sussurrou. Meu Deus! Linda se levantou de um salto. Isso não pode estar certo. Nós moramos lá. Vocês moraram lá como ocupantes autorizados, disse Margaret com calma. Não como proprietários. As mãos de Gerald agarraram a borda da cadeira. Minha mãe jamais faria isso pelas minhas costas. Roy se levantou novamente. Até então, tinha permanecido em silêncio. Ela fez, Gerald. A voz era baixa, mas firme. Eu estava lá. Eu testemunhei a assinatura. A sala inteira se virou para Roy. 30 rostos recalculando tudo. Gerald encarou o irmão. Você sabia? Mamãe me pediu para estar presente. Disse que você entenderia um dia. Roy engoliu em seco. Também disse que provavelmente não entenderia. Gerald abriu a boca. Nada saiu. Linda segurou o braço de Belle. Belle se desvencilhou. Margaret, tranquila, voltou a abrir a pasta. Além disso, continuou ela,
retirando um maço grosso de páginas destacadas nos últimos 4 anos, Tula Meadows pagou pessoalmente a totalidade da hipoteca, do seguro residencial, do imposto predial e de todas as contas de serviços do imóvel em 412 Birwood Lane. Ela espalhou os extratos sobre a mesa como um croupier distribuindo cartas. Hipoteca $1.400 por mês. Seguro $380 por trimestre. Imposto predial $4.200 por ano. Serviços públicos média de $600 por mês. Ela ajustou os óculos. Total de despesas pessoais aproximadamente $134 mil. Tudo documentado. Tudo saído da conta corrente individual de Tula. Dessa vez, a sala não explodiu. Ela afundou. Aquele tipo de silêncio em que você consegue ouvir alguém engolir em seco 3 fileiras atrás. A tia Patrícia é a mesma que me ligou perguntando por que eu estava pegando pesado com meu pai levou a mão à boca. A prima Hannah ficou encarando a mesa. Os olhos dela estavam marejados. Um tio, sentado mais ao fundo, inclinou-se para a frente e perguntou, incrédulo, se ela tinha pago pela casa inteira durante todo aquele tempo. Margarete respondeu que sim. E acrescentou que, naquele mesmo período, um cartão de crédito adicional vinculado à conta de Tula havia sido usado para despesas pessoais por outros membros da casa, despesas que também foram pagas por Tula. O rosto de Linda perdeu completamente a cor. Não ficou rosado de vergonha. Ficou branco, esvaziado. Ela disparou que Tula morava lá de graça, que aquilo era a contribuição dela para a família, moradia e alimentação. Margarete olhou para Linda sem crueldade, mas também sem qualquer complacência. Disse que Tula estava pagando a hipoteca de um imóvel que legalmente lhe pertencia e que, se fosse para falar em termos práticos, ela é que estava subsidiando a moradia deles. Alguém na última fileira soltou um suspiro que quase soou como uma risada nervosa. Geraldi não se mexeu. Permanecia sentado, as mãos apoiadas nos joelhos, encarando os extratos bancários a pouco mais de 1 metro de distância, como se aproximar-se demais pudesse torná-los ainda mais reais. Aquilo eram números, não opiniões. E números não tomam partido. A primeira a se levantar foi a tia Patrícia. Tinha 61 anos, pouco mais de 1,5 metro de altura, e nunca havia levantado a voz em uma reunião de família. Ela olhou para Geraldi como quem enxerga alguém com clareza pela primeira vez. Disse que ele tinha ficado naquele restaurante declarado, diante de todos, que desejava que a própria filha nunca tivesse nascido a mesma filha que estava pagando o teto sobre a cabeça dele. Geraldi não respondeu. A prima Hannah falou em seguida, a voz falhando. Contou que tinha ligado para Tula, acusando-a de egoísmo, e que Tula nem sequer se defendeu, apenas perguntou se Hannah sabia o que o pai tinha dito naquela noite. O tio Rei, primo de Geraldi que viera de Ohio, cruzou os braços e afirmou que Eleanor sabia. Que ela tinha previsto tudo aquilo, e por isso tomou a decisão que tomou. Geraldi tentou retomar o controle da sala. Endireitou-se na cadeira, alinhou os ombros e usou o tom de voz que comandará aquela família por décadas. Disse que aquilo era um assunto de família e que Margarete deveria se retirar. Margarete fechou a pasta com um único movimento suave e respondeu que havia sido chamada para apresentar um dossiê e que o dossiê tinha sido apresentado. Desejou boa noite e saiu pela porta lateral, sem drama, sem palavra final, apenas uma profissional que cumprirá exatamente o que vier a fazer. A porta se fechou com um clique seco. Geraldi olhou ao redor. 30 rostos. Nenhum ao lado dele. Roy voltou a se sentar, braços cruzados. Patrícia balançava a cabeça em desaprovação. Hannah enxugava as lágrimas. Linda segurou o pulso de Belly e disse que estavam indo embora. Belly soltou o braço. Disse apenas não, em voz baixa, mas foi o suficiente para que Linda virasse a cabeça como se tivesse levado um tapa. Quando Linda a chamou pelo nome, Belly repetiu, com firmeza: não, mãe. Foi a primeira vez que alguém a viu negar algo à mãe. Eu não estava naquela sala, mas Roy me contou tudo depois. E, quando descreveu aquele momento, até ele parecia surpreso. Agora eu te pergunto, de verdade, se você estivesse no meu lugar, sabendo de tudo o que sabe, daria uma segunda chance a Geraldi ou traçaria um limite definitivo? Eu li cada comentário. Todos. E eu realmente queria ouvir a opinião de vocês. Agora deixa eu contar o que eu decidi porque não foi simples.
2 dias depois da reunião de família, Margaret enviou uma notificação formal para Gerald e Linda aviso de 60 dias para a desocupação do imóvel na 412 Birwood Lane. O documento foi digitado em papel timbrado, enviado por correspondência registrada. Cada linha juridicamente precisa, processualmente impecável e totalmente dentro dos meus direitos como proprietária. Eu não a enviei pessoalmente. Não anexei bilhete algum. Margaret conduziu tudo da mesma forma que sempre conduzia corretamente. Naquela noite, Gerald me ligou 17 vezes. As ligações de 1 a 10 eram raiva pura. Eu sei porque ouvi os áudios na manhã seguinte, em ordem, como capítulos de um livro cujo final eu já conhecia. Você acha isso engraçado? Essa é a casa da minha família. Sua ingrata. E o clique seco desligando. Da ligação 11 a 15, o tom mudou. Mais difícil de escutar. A raiva começou a rachar, e por baixo dela havia algo mais frágil. Desespero. Tula, a gente pode conversar sobre isso. É só pedir para Margaret retirar a carta. Eu peço desculpas. É isso que você quer? A ligação 16 foi silêncio. 28 segundos de respiração. Depois, ele desligou. A 17ª foi a última. A voz de Gerald estava despida de tudo. Sem autoridade. Sem encenação. Tula, por favor. Para onde a gente vai? Eu estava sentada na beirada da cama do meu apartamento-estúdio, a luz da manhã entrando pela janela, uma caneca de café esfriando na mesa de cabeceira. Ouvi aquela última mensagem 2 vezes. Não senti vitória. Não senti satisfação, nem redenção, nem nada do que as pessoas imaginam que você deva sentir quando o quente frio finalmente quebra. Senti algo mais silencioso, como largar uma bolsa que eu carregava havia 20 anos e perceber o quanto meus ombros doíam. Salvei o áudio, fechei o celular e fui trabalhar. Eu tinha um plantão de 12 horas. Pacientes precisavam de mim. Isso não tinha mudado. 3 dias depois, Belle ligou. Eu quase não atendi, mas alguma coisa me fez tocar no botão verde. Talvez a lembrança dela puxando o braço quando Linda tentou arrastá-la para fora daquela sala na igreja. Talvez curiosidade. Tula. A voz dela estava grossa, congestionada. Ela tinha chorado. Por favor, a gente pode conversar? Estou ouvindo. Se a gente perder a casa, meu casamento, tudo, está desmoronando. Você pode pedir para Margaret parar? Eu me apoiei no balcão da cozinha. Do lado de fora, o filho de um vizinho andava de bicicleta em círculos. A normalidade da cena parecia surreal. Belle, você assistiu ao vídeo que gravou naquela noite? Silêncio. Que vídeo? No restaurante. Você apontou o celular para mim enquanto o papai dizia aquelas palavras. Você não abaixou o telefone. Não disse o pai, para. Você só gravou. Mais silêncio. Mais longo dessa vez. Eu não quis. Eu sei, eu disse. Esse é exatamente o problema. Você nunca o quer. As coisas simplesmente acontecem ao seu redor e você deixa. Eu conseguia ouvir a respiração dela do outro lado da linha irregular, pesada. Eu não estou fazendo isso para te punir, Brielle. Você precisa entender isso. Eu não estou punindo o papai. Não estou punindo a Linda. Eu só cansei de ser a pessoa que sacrifica tudo para que todo mundo fique confortável. Mas para onde a gente vai? Essa já não é mais uma pergunta que cabe a mim responder. Houve uma pausa longa. Ao fundo, eu ouvi a voz de Linda, abafada, urgente, praticamente soprando instruções sobre o que Belle deveria dizer em seguida. Eu preciso desligar, eu falei. Tula, espera. Belle, eu te desejo o melhor. De verdade. Mas essa conversa termina aqui. Desliguei e deixei o celular virado para baixo sobre o balcão. Foi o desfecho mais gentil que eu consegui oferecer e ainda assim foi uma das coisas mais difíceis que já fiz. Mas não foi a última ligação daquela semana. A próxima veio numa sexta-feira à noite. Eu não reconheci o número. Quase deixei cair na caixa postal.
Mas já tinha escutado mensagens de voz suficientes para uma vida inteira, então atendi. Tula? Aqui é o Derek. Derek Collins. Eu coloquei sobre a mesa o recipiente de comida que estava comendo. O noivo da Belle. Nós nunca tínhamos conversado sozinhos. Nem uma única vez. Eu sei que isso é inesperado, ele disse. A voz era cautelosa, medida, como a de alguém que ensaiou aquela ligação por dias. Eu precisava dizer uma coisa. E acho que devo dizer isso diretamente a você. Estou ouvindo. Eu estava lá naquela noite, no restaurante. Eu vi o que aconteceu. Ele respirou fundo. Eu devia ter dito alguma coisa. Devia ter me levantado. Mas não fiz. E eu sinto muito. Fiquei olhando para a parede do meu apartamento. Havia uma rachadura no reboco perto do teto. Eu vinha pensando em avisar o proprietário. Obrigada, Derek. Tem mais. Outra pausa. Eu tenho observado como sua família trata você. Não só naquela noite. Nos meses anteriores também. A forma como a Linda fala de você quando você não está na sala. O jeito como o Gerald assume o crédito por coisas que agora eu sei que foram você quem pagou. A voz dele ficou mais tensa. Sinceramente, Tula, eu estou repensando muita coisa. Meu peito apertou. Não de dor, mas de algo mais raro. Reconhecimento. Isso é algo entre você e a Belle, eu disse, em voz baixa. Eu sei. Eu sei que é. Mas eu queria que você soubesse que alguém naquela sala viu você. E o que seu pai fez foi errado. Pela primeira vez desde a noite do meu aniversário, meus olhos arderam. Pisquei 2 vezes, tentando conter. Obrigada, repeti. E dessa vez eu quis dizer de um jeito que nem eu sabia explicar. Nos despedimos. Eu fiquei sentada, imóvel, por um longo tempo. Alguém me viu. Depois de tudo, alguém realmente me viu. 3ª semana. Gerald e Linda saíram da 412 Birwood Lane. Não porque os 60 dias tinham terminado, ainda havia prazo. Mas porque a hipoteca estava atrasada, a conta de luz tinha ido para a cobrança judicial, e Gerald não conseguiu se obrigar a me ligar pedindo ajuda para pagar uma casa que agora sabia que não era dele. O tio Roy os acolheu. Arrumou o quarto de hóspedes, abriu espaço na garagem para as caixas de Gerald, preparou o jantar na primeira noite sem dizer muita coisa. Esse era o Roy. Prático antes de emocional. Mas ele impôs uma regra. Você pode ficar, Roy disse a Gerald. Mas, debaixo do meu teto, você não fala o nome dela desse jeito. Gerald assentiu. Não discutiu. Segundo Roy, foi a primeira vez em décadas que Gerald aceitou uma condição imposta pelo irmão mais novo sem retrucar. A família inteira já sabia de tudo. A apresentação de Margaret na igreja se espalhou pela rede dos Meadows como uma onda de choque. A tia Patrícia me ligou para pedir desculpas. A prima Hannah enviou uma mensagem longa que terminava com eu devia ter falado naquela noite. Me desculpa por não ter falado. Outros 4 ou 5 parentes também entraram em contato. Alguns constrangidos, outros chorosos, outros apenas mensagens curtas: estou pensando em você. Linda, por outro lado, tentou uma estratégia diferente. Fez uma publicação no Facebook. Um texto longo e emocional sobre estar sendo expulsa da nossa casa por uma enteada vingativa. Marcou 6 familiares e acrescentou um emoji chorando. A postagem ficou no ar por 2 horas. A prima Hannah respondeu com uma captura de tela dos extratos bancários, nomes e números de conta apagados, mas o valor total perfeitamente visível. 23 pessoas viram antes que Linda apagasse a publicação inteira. As redes sociais de Belle ficaram em silêncio. O Instagram dela, que normalmente tinha 3 postagens por dia, não mostrava nada pela primeira vez em anos. O silêncio daquele perfil falava mais alto do que qualquer coisa que ela já tivesse publicado. Numa quarta-feira cinzenta, Margaret entregou o segundo envelope. Ela o guardara por 2 anos lacrado, manuscrito, com instruções específicas deixadas por Eleanor até quanto ao momento da entrega entregue a Gerald somente depois que ele soubera a verdade sobre a casa. Eleanor sabia.
Talvez não os detalhes exatos, mas sabia o formato da história, a inevitabilidade dela. Roy me contou depois como foi. Gerald estava sozinho no quarto de hóspedes. Margaret deixou o envelope na porta da frente com Roy, que o levou para o andar de cima e o colocou sobre a cômoda. É da mamãe, Roy disse. Margaret falou que ela queria que você recebesse quando estivesse pronto. Gerald ficou olhando para o envelope por uma hora antes de abri-lo. A carta tinha 2 páginas. A caligrafia de Eleanor era organizada, levemente inclinada para a direita, a mesma com que escrevia cartões de receita e bilhetes de aniversário. Eu nunca li a carta inteira. Gerald nunca mostrou a ninguém. Mas Roy o viu depois, e os trechos que Gerald repetiu em fragmentos ao longo das semanas foram suficientes. Eleanor escreveu que amava o filho. Também escreveu que o viu punir uma criança por um luto que nunca foi culpa dessa criança. Você a culpa pela morte de Emily, dizia a carta. Mas Emily morreu amando vocês dois. Não castigue quem está vivo pelo peso da perda. Ela explicou por que deixou a casa para mim não como punição, mas como proteção. Tula é a única nesta casa que sabe amar sem fazer contabilidade. Também é a única que nunca pediria o que merece. Então estou garantindo que ela tenha, peça ou não. Gerald ficou naquele quarto por muito tempo. Quando desceu, os olhos estavam vermelhos. Não disse uma palavra. Ele me ligou 2 semanas depois. Eu quase não atendi. Eu já tinha me acostumado ao silêncio naquela altura. Ao silêncio bom, aquele que é seu, porque ninguém está preenchendo com exigências. Ainda assim, atendi. Nem sei exatamente por quê. Talvez porque tivesse sido a primeira vez que ele ligou apenas uma vez em um horário normal, sem insistir outras 17 vezes depois. Tula. Pai. Houve uma pausa longa. Eu conseguia ouvir a casa do Roy ao fundo. O tic-tac de um relógio. Um zumbido constante. Talvez a geladeira. Eu li a carta da mamãe e ele disse. Eu esperei. Eu não. Ele parou, recomeçou. A voz estava áspera, instável, como se estivesse falando uma língua que não usava havia anos. Eu não sei como consertar isso. Aproximei o telefone do ouvido e fechei os olhos. Eu não estou pedindo para você consertar, pai. Estou pedindo para você parar de quebrar. Ele não respondeu imediatamente. Quando voltou a falar, foi quase um sussurro. Posso te ver? Ainda não. Quando? Eu não sei. Talvez um dia. Mas só se as coisas forem realmente diferentes. Não apenas encenadas como diferentes. Silêncio. Está bem. Sem discussão. Sem sermão. Sem depois de tudo que eu fiz por você. Apenas um está bem. Ficamos na linha por mais uns 10 segundos, sem dizer nada. Depois eu me despedi e desliguei. Fiquei parada na janela do meu apartamento. O sol se punha atrás dos prédios do outro lado da rua, tingindo tudo de dourado e sombras longas. Eu não o perdoei. Quero deixar isso claro. Perdão não é uma ligação telefônica. Não é um momento isolado. É um processo que exige evidências, não apenas palavras. E eu ainda não tinha visto evidências. Mas ouvi algo na voz dele que nunca tinha ouvido antes. Não era exatamente um pedido de desculpas. Era algo menor. Algo que talvez, com o tempo, pudesse crescer e se tornar um. Ou talvez não. E eu também ficaria bem com isso. 3 meses depois, meu apartamento tem 37 metros quadrados. A água quente leva 90 segundos para esquentar. As paredes são finas o suficiente para que eu escute o gato do vizinho miando às 5 da manhã. É meu. Continuo trabalhando no hospital, fazendo plantões noturnos, comendo sobras na sala de descanso às terças-feiras. Mas, quando abro meu aplicativo do banco agora, o saldo é meu. Cada dólar ganho, cada dólar gasto, registrado nos meus próprios termos. O tio Roy aparece todo domingo. Traz café da cafeteria da Rua El, senta no meu sofá de segunda mão e me conta o que está construindo na oficina naquela semana. Não falamos muito sobre Gerald. Não precisamos.
A prima Hannah se tornou algo que eu não esperava, uma amiga de verdade. Ela me manda receitas por mensagem. No mês passado apareceu com uma planta e um cartão que dizia para o seu novo começo. A planta está no parapeito da janela, ao lado da foto da Eleanor. A foto eu e Eleanor na feira do condado no verão em que completei 11 anos está pendurada na parede em frente à minha cama. Ao lado dela, minha licença de enfermagem emoldurada. 2 coisas que eu conquistei. 2 coisas que ninguém pode tirar de mim. Na semana passada, Derek me mandou uma mensagem. Curta, educada. Ele e Belly adiaram o casamento. Eu preciso entender em que tipo de família estou me casando. Ele escreveu isso. Eu não respondi. Essa não é uma história que me cabe escrever. Belly não ligou mais. Eu não sei o que ela está sentindo. Gosto de imaginar que, em algum lugar por baixo desse silêncio, ela esteja fazendo perguntas que nunca teve coragem de fazer antes. Mas esse é o trabalho dela, não o meu. E Gerald, ele mandou um cartão de Natal. Não havia pedido de desculpas, nem carta, nada dentro. Só o meu nome na frente, escrito à mão tula. Só isso. Como se estivesse treinando dizer meu nome sem vacilar. Eu não estou contando essa história para que sintam pena de mim. Estou contando porque talvez você esteja, neste exato momento, sentado em uma casa que paga, mas onde não se sente bem-vindo. Ao lado de pessoas que recebem tudo o que você dá e ainda dizem que não é suficiente. Olhando para um telefone cheio de mensagens de alguém que te machucou e quer que você finja que nada aconteceu. Eu já estive aí. Eu sei como esse silêncio soa por dentro. Ir embora não foi vingança. Eu sei que algumas pessoas vão chamar assim. Vão dizer que fui fria. Que eu deveria ter tentado mais, conversado mais, dado outra chance, mais 1 ano, mais $100.000 de paciência. Mas ir embora foi a primeira vez que eu escolhi a mim mesma. E eu não acho que isso seja frieza. Acho que foi o gesto mais caloroso que já tive comigo. Você não precisa da permissão de ninguém para proteger a própria vida. Não precisa que a pessoa que te feriu concorde que errou para poder ir embora. Não precisa gritar, discutir ou montar um dossiê de provas. Às vezes, você só dobra o guardanapo, se levanta e vai. Minha avó me ensinou isso não com palavras, mas com a forma como viveu. Ela amava com intensidade e planejava com cuidado. E quando via algo errado, não fazia discurso. Fazia um movimento. Força silenciosa. Se essa história tocou algo em você, quero que saiba que você não está sozinho. E não precisa permanecer em um lugar onde ninguém te enxerga só porque é o único lugar que você já conheceu. Existem portas. E elas são suas para abrir. Ir embora não foi vingança. Foi a primeira vez que eu me escolhi. E eu faria a mesma escolha de novo, todas as vezes. Se você ficou até o final, obrigada de verdade. Agora eu quero saber, você acha que Gerald realmente mudou ou é só arrependimento passageiro? Escreva mudou ou passageiro. Eu leio todos. E marco os que me fazem pensar. E, se você quiser mais histórias como essa, dá uma olhada na descrição. Tem outra esperando por você.